Olá, eu me chamo Diego e nesse vídeo eu vou trazer algumas das principais notícias da área política dos últimos dias, incluindo crise diplomática entre Trump e Zelensky, nomeação de juízes na Argentina, refinanciamento de dívidas estaduais no Brasil, entre outros assuntos. Vamos lá? A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, declarou que o mundo livre precisa de um novo líder após uma crise diplomática entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky no Salão Oval da Casa Branca. A declaração reflete o crescente desconforto da Europa com os Estados Unidos, tradicionalmente vistos como líderes do mundo ocidental. O incidente entre os presidentes dos Estados Unidos e Ucrânia gerou um sentimento de insegurança entre os aliados europeus, que agora consideram assumir um papel mais central na liderança global. A crise ocorre em um momento de fragilidade nas relações transatlânticas, especialmente devido às posturas imprevisíveis de Trump e sua relação controversa com aliados da OTAN. Líderes europeus manifestam preocupação com o futuro da aliança ocidental, já que a postura dos Estados Unidos pode comprometer a segurança da Europa, especialmente diante da guerra da Ucrânia. Diante dessa situação, representantes de 16 países se reuniram em Londres com a União Europeia e a OTAN para discutir o impacto da crise e o futuro da cooperação ocidental. A possibilidade de a Europa assumir um papel de liderança global ganha força, mas desafios como divergências internas e a dependência da segurança fornecida pelos Estados Unidos ainda são obstáculos para muitos analistas. A postura de Trump pode acelerar o processo de maior dependência europeia, reforçando a necessidade de fortalecer as capacidades militares e diplomáticas do bloco. Empresários argentinos criticaram a nomeação por decreto de 2 juízes para a Suprema Corte pelo presidente Javier Milei, alegando que isso afeta a previsibilidade e afasta investimentos. A medida ocorreu devido à demora do Senado em analisar indicados, mas gerou crise no governo, já abalado pelo escândalo da criptomoeda Libra. A Câmara do Comércio dos Estados Unidos na Argentina e o Instituto para o Desenvolvimento Empresarial pediram o fortalecimento das instituições. Os nomeados são o advogado Garcia Mancilla, que já tomou posse, e o juiz federal Ariel Ligio, que ainda está sendo analisado pela Suprema Corte do país e é um nome amplamente controverso na justiça argentina, criticado por políticos e organizações. O governo defende a decisão como necessária para normalizar o tribunal, enquanto a oposição questiona sua legalidade. A Suprema Corte, hoje composta por 3 membros, adiou a decisão sobre Ligio, que já pediu licença do cargo de juiz federal. As nomeações valem até novembro de 2025, mesmo se o Senado as rejeitar. Os Estados Unidos assinou um acordo de minerais com a Ucrânia, 4 de março, após um desentendimento entre Trump e Zelensky na Casa Branca, na sexta-feira, 28 de fevereiro. Na ocasião, Trump e seu vice J.D. Vance repreenderam Zelensky por pedir mais ajuda sem demonstrar gratidão, levando à suspensão temporária do acordo. Apesar do conflito, autoridades dos 2 países negociaram nos últimos dias para viabilizar a assinatura. O acordo permite que os Estados Unidos acessem receitas dos recursos naturais da Ucrânia e prevê que 50% da monetização futura dos minerais estatais vá para um fundo de reconstrução gerido por ambos os países. Trump anunciou o pacto em seu discurso no Congresso. O presidente ucraniano reconheceu no X que a reunião anterior foi lamentável e reiterou a disposição da Ucrânia para negociar a paz. Trump declarou que os Estados Unidos já ajudaram mais que a Europa a Ucrânia e que a Ucrânia deveria ser mais grata. Donald Trump fez seu primeiro discurso no Congresso aprofundando divisões e descartando o bipartidarismo. Encorajado pelos republicanos, adotou um tom mais de comício, atacando Biden 12 vezes e culpando-o por problemas econômicos e conflitos internacionais. Além de se autoelogiar, exaltou aliados como Elon Musk e designou Robert Kennedy, antivacinas, para investigar o aumento de diagnósticos de autismo. A oposição democrata reagiu com risos, cartazes e abandono do plenário. Trump anunciou tarifas sobre Canadá, México e China, minimizando os impactos apesar da reação negativa do mercado. Também citou uma carta de Zelensky e defendeu o diálogo para encerrar a guerra na Ucrânia, mas repetiu falsamente que os Estados Unidos enviaram 350 bilhões de dólares ao país, 3 vezes o valor real. Enquanto discursava, a Ucrânia sofria um grande ataque russo. Seu discurso reforçou sua retórica nacionalista e combativa, com poucos sinais de conciliação. O governo federal sancionou uma lei que pode resultar em uma perda de quase 1,3 trilhão de reais até 2048, caso todos os estados aderirem ao refinanciamento de suas dívidas. O PROPAG, Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, foi criado no Congresso em 2024 e sancionado com vetos pelo presidente em 2025. Analistas criticam o fato de que o impacto financeiro do projeto só foi calculado pelo Tesouro Nacional após sua aprovação no Congresso, o que impediu os parlamentares de avaliarem melhor os riscos para a dívida pública. Atualmente, 4 estados respondem por 90% da dívida refinanciada. São eles São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O objetivo do programa é reduzir os juros das dívidas estaduais de 4% para 0%, dependendo dos investimentos dos estados em áreas específicas ou da entrega de ativos à União, como ações de empresas públicas estaduais. Segundo um dos cálculos do Tesouro Nacional, o governo deixaria de arrecadar 30 bilhões de reais por ano com as prestações do programa, podendo chegar a 82 bilhões de reais em um único ano, dependendo da adesão dos estados.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que pode adotar medidas mais drásticas para conter o aumento dos preços dos alimentos, destacando a alta do ovo como uma grande preocupação. Lula ressaltou que já foram tomadas algumas ações, como a redução da tarifa de importação de itens como carne, café e milho, anunciada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. O presidente afirmou que busca uma solução pacífica sem prejudicar os produtores, mas quer entender os fatores que elevam os preços, incluindo a atuação de intermediários. A inflação dos alimentos tem sido um desafio para o governo, impactando a percepção popular sobre a gestão. O governo Lula decidiu zerar a tarifa de importação de 9 produtos da cesta básica como carnes, açúcar, café, azeite e milho para tentar conter a inflação dos alimentos. Medidas semelhantes já foram adotadas durante os governos Dilma e Bolsonaro, e vale ressaltar que o governo Bolsonaro a inflação passou de 10%. No entanto, economistas avaliam que o impacto da medida tomada agora pelo governo Lula é limitado, pois a redução de impostos nem sempre é repassada ao consumidor e os preços dos alimentos dependem de fatores externos, como oferta e demanda. Especialistas defendem soluções estruturais como melhorias na logística e incentivos à produção para reduzir os preços de forma duradoura. O PL quer que o deputado Eduardo Bolsonaro do Rio de Janeiro presida a Comissão das Relações Exteriores da Câmara. De acordo com fontes próximas ao assunto, a estratégia do partido e do ex-presidente Jair Bolsonaro é usar a comissão como palanque para criticar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o governo Lula. O interesse do PL em Eduardo na comissão aumentou após o Partido dos Trabalhadores PT pedir ao STF a apreensão do passaporte do deputado e sua investigação por suposto atentado à soberania nacional. Moraes solicitou um parecer da Procuradoria-Geral da República, mas ainda não há resposta. Jair Bolsonaro afirmou que a apreensão do passaporte visa impedir seu filho de assumir a comissão, que analisará acordos entre Brasil e China assinados no G20. O PL acredita que o governo não quer Eduardo na presidência por esses acordos serem de interesse do Planalto. Como maior bancada da Câmara, o PL pode escolher 2 comissões para presidir, sendo uma delas a de Relações Exteriores. O partido também considera disputar o comando das comissões de Saúde e de Constituição e Justiça, CCJ. A decisão final será oficializada até quinta-feira, 13 de março. Estudante palestino de pós-graduação da Universidade de Colômbia foi preso em 8 de março por agentes de imigração dos Estados Unidos em sua residência universitária. Mahmoud Khalil, o estudante, possui um green card e é casado com uma cidadã americana grávida de 8 meses. Desempenha um papel importante nos protestos pró-Palestina no campus do ano passado. O presidente Donald Trump confirmou a prisão, afirmando que é a primeira de muitas que virão e que a administração não tolerará atividades pró-terroristas, antissemitas e anti-americanas nas universidades. A detenção de Khalid gerou protestos no campus e foi condenada por grupos de direitos civis como um ataque à liberdade de expressão política. A universidade enfrenta críticas por sua resposta aos protestos e está sob investigação de uma força-tarefa federal destinada a combater o antissemitismo. Além disso, a Universidade de Colômbia teve 400 milhões de dólares em contratos federais cancelados devido à alegada inação diante do assédio a estudantes judeus. A média das pesquisas sobre a popularidade de Donald Trump mostrou pela primeira vez desde o início de seu governo que sua desaprovação superou a aprovação. Dados apontam que a desaprovação do presidente dos Estados Unidos está em 48,1% contra 47,9% de aprovação. O levantamento foi realizado pelo estatístico Nate Silver, reunindo mais de 200 pesquisas. Fatores como economia e custo de vida influenciaram essa queda de aprovação. Apenas 31% dos americanos aprovam a forma como Trump lida com o custo de vida, enquanto 54% desaprovam. Além disso, 51% reprovam sua política de comércio internacional, que inclui tarifas sobre parceiros comerciais que podem aumentar a inflação. Apesar disso, Trump mantém apoio em áreas como imigração e redução do funcionalismo público. Essas foram as notícias de hoje. As fontes dessas informações são os portais de notícias G1, UOL e Terra.com.br. Obrigado por ter assistido até aqui e clicando em curtir e seguir, você me ajuda a trazer mais vídeos informativos como esse e a construir uma sociedade mais informada.